Eletrônica novo som mais uma vez. Dessa vez é um Banda Expert D 1600.1. Esse amplificador é do nosso cliente Maurílio Santos, da cidade. Ele é do Pernambuco, só não lembro a cidade, mas é do nosso cliente. Vamos fazer um reparo nele aqui. Ele alegou que esse equipamento, mandou pra gente aqui, e alegou que esse equipamento estava queimando. Ou seja, foi feito o reparo e tal, e queimou. Já verificamos ele aqui. Foi feito um reparo aqui, mas não fez um reparo de qualidade, por isso que queimou. Aqui é uns diodos Zener de 15 volts SMD, botaram os PTH. Aqui vai o IRFB 52N15, o cara botou dois original e dois paralelo, não vai aguentar mesmo. Aqui o capacitor estourou 4.700 por 63, ele colocou um de 4.700 por 63 e um outro de 4.700 por 50, também não vai dar. E é até maior, vendo? Até maior, o módulo fica pegando aqui, quando fecha fica pegando. Então ele queimou aqui o kit de saída, esse kit de saída aqui. Nós vamos ter que fazer o reparo nele completo, trocar os componentes, tirar esses componentes PTH, botar os componentes original. Queimou o estágio inteiro, fazer aquela revisão. Nós vamos aqui no passo a passo pra gente fazer esse reparo nesse equipamento. Desmontei a placa aqui, pessoal. Tirei a placa fora. Vamos fazer aqui, ó, os devidos reparos, né? Já verifiquei que tá em curto. O kit de saída dele tá em curto desse lado. Tá tudo em curto. Esses amplificadores, pessoal, uma dica para vocês aí. Qualquer amplificador da linha automotiva, esses bichos não suportam componente falsificado. Não suporta. Porque ele trabalha com muita potência, ou seja, ele trabalha no limite da potência. No limite, ou seja, marca 1600, ele trabalha aqui no limite. No limite de potência. No limite de potência. E se bota componente não original, não vai aguentar. O cara vai dar uma tocada, às vezes nem toca. Chega nem tocar e queima. Por causa disso que eu estou explicando para vocês. Tô verificando, a chavinha também tá quebrada aqui. Vamos trocar também. Então, não coloca componente que não seja original no equipamento, porque você vai ter um prejuízo muito maior. Isso é para você que repara aí, né? Que faz os reparos. Então, às vezes o cliente, não, eu tenho um componente mais barato aqui, ou o fornecedor, ou o próprio cliente, não, achei um componente barato aqui na internet aqui e tal. Não monta não, porque é dor de cabeça. Dor de cabeça mesmo. Eu tenho muita experiência aí com conserto, com componentes. Aí o cara fala, eu tenho uma segunda linha aqui e tal. Mas para módulo não aguenta. Não aguenta. Para módulo amplificador não aguenta de jeito nenhum. Trabalha quente demais, aquecendo. Aquece demais. Outra coisa, não suporta a potência, não dá a potência devida do equipamento. É uma série de coisas aí que vai dar problema aí. Isso aqui tá tudo ruim. Já fiz os testes, jogar fora. Deixa eu limpar a placa aqui. O 2092 também queimou. Vou chegar lá, deixa eu só limpar aqui essa placa aqui pra gente. Fazer uma limpezinha aqui pra gente partir pro reparo. Os amplificadores da banda, pessoal, esses amplificadores são meio complexos para fazer reparo. Os amplificadores mais fáceis aí de você reparar aí é os Taramps, alguma linha da Taramps. As linhas da banda é um pouco mais complicadinho para poder reparar. Tem que ter um certo conhecimento de como funciona, funcionamento e tal.
alguns detalhes que são mais um pouco mais complexos, né? Tirar esse Zener PTH que o cara botou aqui. Aqui é um Zener 5V6. Tirar o 2092 também tá ruim. É pra gente fazer os testes aqui, pra verificar se o estágio do lado de lá está bom. O de cá tá todo queimado. Tudo em curto aqui, deve ter mais coisa queimada aqui do lado de cá. O Zener de 15 volts. Esse aqui não tem o Zener de 15V não. Tem uma outra série que tem dois Zener de 15V aqui no lugar desses dois capacitorzinhos. Vou limpar aqui a placa aqui. E a gente já... Limpei aqui a placa. Estou vendo que esse transistorzinho aqui queimou. Vou trocar também. Esses transistorzinhos aqui, pessoal, geralmente quando entra em curta a saída, 80% das vezes eles entram em curto. Entra em curto um, entra em curto outro, às vezes entra em curto os dois. Deixa eu trocar esse capacitor também aqui, porque esse aqui vai me dar problema. Esse capacitor aqui tá diferente, a marca aqui não vai dar certo. O capacitor daqui é da Epson, 4700 por 63. Vou colocar um original aqui. Pronto, a análise para fazer o reparo nisso aqui é basicamente todo o procedimento é igual a todos os modos, né? Só verificar que esse transistorzinho aqui tá ruim. Eu costumo analisar isso aqui com multímetro analógico, esses transistorzinhos no lugar, por causa da precisão no teste aqui. Mas mesmo assim, o correto é tirar fora para poder testar eles. Esse aqui tá ruim, tá em curto. Deixa eu verificar de novo. Não, tá ruim. Aqui vai 2 Zener de 5V6. Tava aberto aqui. 2 Zener de 5V6. Geralmente, às vezes, quando ele entra em curto, ele abre esse resistor de 10R aqui e o resistor de 4R7. Às vezes, nem sempre não. Às vezes ele parte. E é uma dica para você que mexe aí com ele aí. Mas aqui também, para você tirar uma dúvida, é até fácil. Se você não tiver o esquema do equipamento e a banda varia muito, às vezes esse amplificador aqui, essa mesma placa aqui, essa placa aqui, ela tá escrita aqui, ó, Expert D V4.5 2016. Ela não tem referência, mas essa mesma placa ela usa no 800, usa no 1200, usa no 1500,
usa no 1800 e tal. É a mesma placa, ele só muda o projeto aqui, acrescenta alguns MOSFETs, muda alguma coisinha, talvez a voltagem do transformador e tal, mas usa a mesma placa. Então essa mesma placa do Banda, essa aqui do 1600, ela serve em vários módulos aí. Essa aqui é um de 2 canais, às vezes tem ela 1600, 1800, 2000, já peguei o 2000 também assim, com essa mesma placa. E aí fica até difícil para você conseguir o esquema do equipamento desse aqui, porque a placa serve para vários. Não altera praticamente nada aí para os outros módulos, só muda os MOSFET, quantidade e o valor aqui dos MOSFETs. Beleza? Vou fazer uma análise nela aqui, vou ligar, já tirei aqui o 2092. Vou ter que alimentar a placa aqui pra gente ver se o lado de lá tá bom. Eu acredito que está bom o lado de lá. Deixa eu ver se ele queimou o 2092. Porque às vezes esses amplificadores costumam queimar. Quando queima um lado, ele queima o 2092 do outro lado também. Esse daqui parece que não queima não. Deixa eu ver. Vou verificar aqui pra gente ver. Tá em curto o outro lado também. 2092 com certeza foi embora do outro lado. Vamos ver aqui. Se não foi o 2092, saída, deixa eu ver. Os MOSFET saída aqui também entrou em curto. Então pessoal, coloquei aqui os componentes. O ZN5V6 tinha queimado os 4 dos dois lados, o cara tinha botado PTH. Coloquei o ZN original, coloquei os 2092 no lugar, coloquei um parzinho de transistor aqui só para fazer o chaveamento, para gente fazer os testes para ver se tá ok. A placa tá ok. Agora o cliente me reclamou o seguinte, que esse equipamento veio novinho, pra você ver, veio novo, ele comprou, veio novo e com um pouco tempo de uso, botou, parece para tocar 2 horas de uso, o equipamento foi e queimou. Ele mandou na garantia, ó, pra você ver que situação, mandou na garantia para arrumar, chegou na garantia, arrumou, voltou de novo, ele usou de novo, tornou a queimar de novo o equipamento. Aí ele falou que tornou mandar arrumar de novo, tornou a queimar. Ele foi e deixou o módulo lá, desistiu do módulo e deixou parado, porque ele achou que o cara que estava mexendo não estava conseguindo ajeitar ou coisa parecida. E aí ele assistindo os nossos vídeos no Instagram, nos localizou, nos contatou e enviou o equipamento para nós aqui na Bahia, em Vitória da Conquista, para a gente poder analisar o equipamento dele. Já fiz todo o procedimento, tá funcionando. Agora uma coisa curiosa que eu vou te mostrar para vocês aqui, te dar uma super dica aqui. Ó, dá uma super dica para vocês aí. Ó, esse amplificador, ele trabalha com os capacitores de 63 volts. Ele trabalha com no máximo aqui 150 volts na fonte, na fonte geral. E o que acontece? Eu tô usando ele aqui, eu tô colocando ele aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima aqui pra gente fazer a medição. O modo já tá funcionando, vamos ficar. Tô usando a fonte aqui, ó, com 10.6 volts, tá vendo aí? 10.6 volts para alimentar o módulo. Ele tá alimentando, beleza? A fonte interna dele aqui, na alta dele, tá dando, ó, 127 volts, ou seja, tá dando 63 volts para um lado, 63 para o outro. Ela não pode passar disso aqui para funcionar, pessoal, porque os capacitores dela aqui, desse amplificador, é de 63 volts, 4.700 por 63, e é original dele, é o original dele mesmo, desse amplificador. Só se o cara colocou aqui e trocou os capacitores. A fonte dele, como eu estava falando, os capacitores dele são 4.700 por 63. É original desse equipamento. Isso é um amplificador de 1600.1. Ou seja, ele é um amplificador de 1600.1. Ele é 2 canais de 800 a 1 ohms. Então a voltagem máxima que ele teria que dar aqui, ó, era 63 volts. Ó. Se eu colocar a voltagem aqui, a tensão aqui para 12.4, ele vai levar a tensão, vai estourar os capacitores,
como ele estourou a primeira vez. O amplificador, estágio de amplificador funciona, vai aquecer muito os transistores de saída. Por quê? Porque os transistores, aqui tá, esse projeto aqui tá para um amplificador de 4 ohms, que ele trabalha com a voltagem de 100 volts. Aqui para cada lado, ó, 100 volts. E esse aqui, se eu for subir aqui a tensão, ó, deixa eu ver se eu tenho outro voltímetro aqui pra gente medir no mesmo tempo. Uns 2 voltímetros aqui para medir a tensão. Que eu vou elevar a tensão aqui de entrada e ele vai subir a tensão de saída. Aí, pessoal, botei 2 voltímetros aqui pra gente poder ter uma noção. O amplificador tá funcionando, tudo beleza. Só que como eu expliquei, esse amplificador ele trabalha, ele é de 1 ohms, ele trabalha com no máximo 63 volts mais 63, que os capacitores dele é de 63 volts. Então o primeiro voltímetro aqui, eu tô com a voltagem de entrada, ou seja, onde era para entrar 12 volts, eu coloquei 10.5 volts, senão ele vai estourar os capacitores e vai queimar meu estágio de saída. Então o defeito desse modo era esse aqui, inicial, ó. Se eu aumentar aqui a tensão, que eu tenho que botar para 12 volts, ó, tô aumentando, ele tá subindo, ó, 63 no secundário do transformador, tá vendo? Se eu colocar aqui para, ó, já foi para 70, ele vai estourar os capacitores. Então, o defeito inicial desse amplificador era o que? Era a fonte dele, esse trafo aqui, ó. A fábrica, na hora que montou, lembra que eu falei que essa placa ela serve tanto para o 800, para o 1200, 1600 até o 2000. Então esse transformador aqui, ó, é do amplificador de 4 ohms. Ele vai funcionar, só que vai queimar esse amplificador aqui. Essa placa aqui que é de 1 ohms. Os resistores mais baixos, os capacitores mais baixos a voltagem. O que eu vou resolver isso aqui? Para resolver isso aqui, eu vou ter que tirar esse transformador ou desenrolar o secundário dele. Desenrolar umas 2 ou 3 voltas aí do secundário, dos dois lados, onde vem por diodo de retificação. Então quando o cara olhou, quando foi para assistência, o cara fez o reparo, trocou os componentes queimados, mas não fez essa checagem de tensão. Entendeu, pessoal? Por isso que a eletrônica é complicado. O amplificador veio novo, o cliente usou, queimou, ele levou para assistência técnica autorizada, o pessoal fez o reparo, ele tornou usar, tornou queimar, entendeu? O camarada não teve atenção de medir a tensão aqui do módulo. Se você colocar ele aqui a 12.5 volts aqui, ó, se eu posso ver se eu consigo botar rapidinho, ó, a 12, ó, 12 volts, ó, ele já foi para 72 volts em cada lado, ó. Ou seja, ele vai acabar queimando o amplificador. Na hora que começar a tocar, ele queima. Então ele está dando a voltagem ideal aqui, ó. A voltagem ideal desse amplificador é 62 volts, 60 volts na realidade, né? 60 volts no máximo, porque o capacitor é de 63, tem uma tolerânciazinha de 5% ou 10% desse capacitor. Se passar de 63, ele corre o risco de até funcionar, até 63. Passou disso, ele estoura. O estágio de amplificação dele funciona do amplificador, mas acaba aumentando a impedância. O cara vai colocar aquele efeito para trocar com ohms. Ele vai botar um ohms aqui e vai queimar. Por quê? Porque esse amplificador em ohms, ele trabalha com no máximo 120 volts no barramento aqui de saída. Deu para entender? Então eu vou desmontar agora o transformador. Vou tentar desenrolar aqui algumas espiras no transformador para chegar à voltagem ideal. Ou seja, ele está aqui a 10.39 volts. Tá vendo? Na entrada aqui, ó, 10.39, que ele está dando a voltagem de saída no barramento do amplificador 62 volts. Essa é a voltagem ideal do barramento dele, ó, 62 volts no máximo. Isso que eu tô a 10.9. Se eu botar aqui a 14.4, ele vai para 100 volts no barramento. Eu fiz isso aqui, esse teste aqui sem os MOSFETs. Aí ele entra em curto e estoura os capacitores. Beleza? Vou desmontar ele aqui, vou fazer essa alteração pra gente continuar com o nosso teste. Mas aí é uma coisa que o cara tem que ser muito atencioso, técnico, e o critério técnico, né, de analisar todos os passos. Como o equipamento vem para aqui, a gente faz aquela checagem geral, que já está funcionando tudo. Só vou botar os outros 2 transistores aqui e baixar a voltagem de barramento aqui no transformador. Tirar 2 fios do enrolamento dele aqui e tentar desenrolar ele, porque esse transformador até para tirar do lugar aí é difícil. Vou tentar tirar aí o fio do barramento e desenrolar até chegar à voltagem ideal. Então assim, quando o equipamento vem aqui pra gente, a gente tem aquele cuidado de fazer toda a checagem no equipamento. Uma que o equipamento veio de longe, do Pernambuco, longe, o cliente mandou pra gente, teve a confiança de enviar o equipamento pra gente aqui na Eletrônica Novo Sonho, Vitória da Conquista, na Bahia. A gente tem aquele cuidado de deixar o equipamento do cliente 100% original. Você vê que já tá todo original, só que aqui foi um erro de fabricação. Na hora de fabricar o equipamento, eles colocaram um transformador aqui no lugar, um transformador de um amplificador de 4 ohms, que é um transformador de 100 volts. Beleza? Eu vou desmontar ele aqui e vou desenrolar aqui o barramento
pra gente chegar na voltagem ideal dele. Voltamos, pessoal, tive que tirar aqui 3 voltas em cada fio do transformador, no fio do secundário. 3 voltas em cada, eu consegui aqui agora. Deixa eu ver aqui a tensão de barramento, quanto está aqui. Estou aqui a 13,96 volts na entrada de alimentação. No barramento eu consegui 69 volts. Ó. É o máximo que eu consegui aqui. Aí se eu botar 12 volts, ponto 5, ajustar a câmera, a fonte aqui em 12,5, ó. 12,4 eu consegui 61 volts. Viu aí? Mas aqui ele não queima mais por causa disso. Não queima porque aqui tá sem consumo nenhum. Vou colocar um consumo no amplificador. Ele vai baixar a tensão um pouco, porque aqui tá sem consumo nenhum. Sem nada de consumo. Deixa eu colocar aqui um áudiozinho aqui. E pessoal, então aqui, ó, consegui baixar a voltagem de barramento, ó, sem consumo nenhum, o módulo a 13,36 está dando 65 volts. O capacitor é de 63, mas ele tem a tolerância de 10%. Você pode variar 10% para mais ou para menos, que toca de boa. Vou botar um pouquinho de áudio aqui, ó. Aí ele vai manter dentro da faixa, tá vendo? Aí a voltagem do secundário vai manter dentro da faixa. Entendeu? Então o defeito desse amplificador inicial, recapitulando aqui, o defeito inicial era a voltagem do transformador acima do normal, ou seja, acima da voltagem de trabalho do equipamento. Como esses MOSFETs aqui, ele é o IRFB 52N15, ele é um MOSFET que trabalha com, no máximo, no seu chaveamento aí, 150 volts, máximo 150 volts, 52 amperes. Então, e o amplificador, o projeto desse amplificador é de 1 ohms, e o 1 ohms sempre trabalha com a voltagem mais baixa. Eu tive que baixar a voltagem do transformador, que veio com o transformador do módulo de 4 ohms, que trabalha acima. O 4 ohms, um amplificador de 4 ohms desse daqui, trabalha com o IRFB 4227 aqui na saída. O 4227 é para trabalhar com 200 volts. Por isso explica, esse transformador estava dando 200 volts. Aí por isso que ele estourava aqui os capacitores e também estoura os MOSFET, porque não aguenta. Ele é feito para trabalhar com 150 volts. A 14.4 ele estava dando 200 volts. Beleza? Mesmo que você trocasse os capacitores e colocasse o capacitor de 200, os MOSFETs aqui saturaria. Por quê? Porque eles é para trabalhar com máximo no chaveamento, ou seja, no máximo no chaveamento 150 volts. Beleza, pessoal? O amplificador tá pronto. Repara aí, ó. Botei os diodos original, tava com esse diodozão PTH. Tá zerado. Só montar ele agora e liberar para o nosso cliente. Vou montar ele na carcaça, na estrutura, para poder dar um teste de carga maior. Fiz um testezinho básico aqui. Não chegou nem, só chegou a aquecer um pouquinho os MOSFETs. Mas vou botar na estrutura, dar aquele teste de carga resistiva e também de alto-falante, para a gente poder liberar o equipamento para o cliente. Tá bom? Mas esse é o vídeo, a dica, segue aí as dicas. Dá aquele likezinho para nós aí, para a gente continuar sempre postando aqueles vídeos legais. E sempre inovando aqui os nossos projetos, para que você possa, quando assistir os nossos vídeos, aprender também, né? A consertar, decifrar, você que é técnico aí, pegar algumas dicas que a gente passa aí. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.